Oi, pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou acadêmico de medicina da UFC Sobral e eu sou professor de Biologia 2 do ENA, Espaço Novo Acadêmico. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6, cujo título é Conhecendo as Algas. Aqui está meu roteiro norteador, como vocês podem ver, então vamos lá. As algas, elas são seres protistas, eucariontes e autótrofos, fotossintetizantes, ou seja, eles são do reino protista, são eucariotos, ou seja, têm organização celular, e eles fabricam sua própria comida por meio da fotossíntese. As algas também elas são fundamentais na manutenção da vida no planeta Terra, pois elas são os verdadeiros pulmões da Terra, porque elas fabricam mais oxigênio do que a floresta amazônica. E as algas também são os principais seres produtores dos ambientes aquáticos. As algas, em nome aqui dos fitoplânctons, são a base da cadeia alimentar no ambiente aquático. Também são seres clorofilados, ou seja, apresentam clorofila no seu interior. Elas podem viver em ambientes terrestres úmidos e ambientes aquáticos, sendo de água doce ou água salgada. E o estudo das algas é chamado de ficologia. Vale lembrar aqui que algas não são plantas. Por quê? Porque as algas não apresentam folhas, nem caules, nem raízes. Na verdade, elas apresentam radículas, caulículos e folículos. E são organismos simples. Na taxonomia das algas, nós temos que são um grupo polifilético, ou seja, o grupo de algas ele não apresenta uma ancestralidade comum bem definida, e essa classificação é indefinida. Na taxonomia, nós temos que o domínio é Eucária, o reino é o Protoctista, e os filos são diferenciados, né? Nós temos os filos das algas unicelulares, que é a Bacilloriófita, a Crisófita, Dinófita e Euglenófita. Nós temos também os filos dos pluricelulares, que são a Charófira, a Clorófita, a Feófita e a Rodófita. E aqui nós percebemos a taxonomia das algas numa árvore filogenética. Nós temos aqui as bactérias, e bem acima dela nós temos o reino protista. O reino Monera aqui embaixo e o reino protista um pouco mais em cima. E aqui nós temos o diverso e polifilético reino protoctista. Bom, algumas características das algas são: elas são seres uni- ou pluricelulares. Os pluricelulares também são chamados de filamentosos. Todas as algas são eucariontes e elas têm cloroplastos. Dentro desses cloroplastos, por terem esses cloroplastos, elas são clorofiladas. E por serem clorofiladas, são autotróficas fotossintetizantes. As paredes celulares das algas são revestidas de celulose e há uma presença de pigmentos no interior celular, além da clorofila, né? Além da clorofila A. E o corpo das algas é chamado de talos. Bom, as algas também elas são muito importantes economicamente, sendo que nós temos aqui os dinoflagelados, que eles podem proporcionar incalculáveis prejuízos pela morte dos seres marinhos, né? Aqui, perdão que eu escrevi matinhos, né? Mas é marinhos. Devido à floração excessiva dessas algas, o que ocorre num fenômeno biológico chamado maré vermelha. Nessa foto aqui à esquerda, nós percebemos a cor da água, né, que é a maré vermelha. Os dinoflagelados, quando fazem a maré vermelha, eles liberam a toxina, e essa toxina é prejudicial para os seres marinhos. Aqui nós vemos milhares de peixes mortos na orla da praia. Bom, e ainda voltando para essa parte da economia, né, da importância econômica das algas, nós temos que as algas são eficazes no tratamento do esgoto, né? Elas também são matéria-prima para alimentos e materiais de higiene pessoal e para materiais de pesquisa. Aqui nós temos a famosa alga do sushi. Aqui nós temos o creme dental, que é feito
na verdade é feito de um polímero derivado das algas. Aqui nós temos as algas que vão originar o agar, né, que é um material essencial para a pesquisa, o agar. As algas também elas fazem parte da base alimentar na cadeia marinha. E aqui nós temos o fitoplâncton. O fitoplâncton é uma comunidade formada por numerosas microalgas que flutuam livremente com as ondas. Elas são bastante importantes produtores de alimentos orgânicos e elas também liberam oxigênio para a água e para a atmosfera. São aqui as chamadas da base da cadeia alimentar no ecossistema marinho, sendo chamado de pasto marinho. E as algas que compõem o fitoplâncton são as dinoflageladas e as diatomáceas. Também temos os fitobêntons. Os fitobêntons, eles são uma comunidade de algas macroscópicas que atingem dezenas de metros, que normalmente se fixam no solo marinho e nas rochas. Elas são conhecidas também como a alface do mar, os fitobêntos. De um lado nós temos os fitoplânctons e do outro os fitobêntos. De um lado, ele é microscópico e serve de base da cadeia alimentar, e do outro nós temos aqui os fitobêntons, que são macroscópicos e não são utilizados como base da cadeia alimentar. A reprodução das algas. Bom, a reprodução das algas ocorre de duas maneiras: assexuada e sexuada. A assexuada ela é dividida em divisão binária para algas unicelulares e também nós temos o processo de fragmentação para algas filamentosas, que são as multicelulares. Já a reprodução sexuada, ela ocorre de várias maneiras, né? Lembrando aqui, a reprodução sexuada ela é somente para algas pluricelulares, que são a mesma coisa das filamentosas. E aí nós temos a zoosporia, a fusão celular, a conjugação e a alternância de gerações. Sobre a reprodução assexuada, nós temos para algas unicelulares a divisão binária, na qual uma alga se divide em duas, e nós temos para as filamentosas ou pluricelulares o processo de fragmentação, no qual um fragmento da alga vai gerar um novo ser vivo, que é clone do ser vivo que o originou. Já sobre a reprodução sexuada, nós temos a zoosporia, que é a produção de células flageladas, que são os zoósporos. Esses zoósporos nadam até atingir os locais favoráveis ao desenvolvimento e aí novos talos são originados, né? Nós temos aqui o zoósporo, ele vai se fixar, vai formar um filamento jovem, o filamento jovem aumenta de tamanho, né, para um filamento adulto e aí forma novos zoósporos. Temos também a fusão celular. A fusão celular ela ocorre quando cada organismo adulto haploide, ou seja, com a carga celular, com a carga genética N, quando dois indivíduos sexualmente maduros se fundem, originando um zigoto diploide. Ou seja, nós temos dois adultos haploides e os gametas deles se unem formando um zigoto diploide. E após a fecundação ocorre a meiose zigótica, ou seja, de um zigoto diploide se originam 4 indivíduos haploides, que originam um novo organismo independente. Ou seja, ocorre isto. Nós temos dois organismos, essa imagem está bem ruim, mas vamos tentar entender. Nós temos dois organismos haploides, eles vão se unir em um zigoto diploide. Esse zigoto diploide vai ocorrer nele uma meiose zigótica, formando 4 células haploides. Dessas 4 células haploides, nós temos o futuro de 4 células, na verdade 4 algas, né? Dessas 4 células haploides vão se liberar 4 organismos jovens haploides.
O processo de conjugação. As células que se diferenciam em gametas masculinos, que por pontes intercelulares passam para células de outros filamentos, com células diferenciadas em gametas femininos, ou seja, o gameta masculino vai passar por pontes intercelulares para o gameta feminino, né? As células se fundem, se fecundam e se originam aqui um zigoto diploide. Esse zigoto ele se desprende do filamento materno, se multiplica numa meiose zigótica, originando novos filamentos. E aqui está o processo de conjugação, né? Aqui é a ponte intercelular, e aí nós temos que aqui é o macho, aqui é a fêmea, passa o zigoto macho, né? Na verdade o zigoto haploide do organismo masculino passa para o organismo feminino, vai ter aqui um zigoto diploide, esse zigoto diploide vai formar um filamento jovem, esse filamento jovem vai amadurecer e aí vai continuar o processo. E aqui nós temos uma imagem de como isso ocorre, né? As pontes intercelulares, aqui chamadas de tubo de conjugação. Também nós temos a alternância das gerações. É o que ocorre na maioria das algas e o seu ciclo de vida se alterna em indivíduos haploides e indivíduos diploides, ou seja, uma mesma alga, ela alterna geração diploide e alterna geração haploide. Isso nós vemos nessa foto. Nós temos, então, vamos começar aqui. Aqui nós temos o zigoto diploide. Esse zigoto diploide ele vai formar um esporófito diploide. Esse esporófito vai liberar cromossomos haploides. Esses cromossomos haploides vão se estabelecer como novas algas haploides. Essas algas haploides vão fazer meiose, liberando assim, meiose não, perdão, mitose, liberando então gametas diploides também. Ou seja, aqui nós temos um indivíduo diploide, que é uma alga diploide, e aqui uma alga haploide. Ou seja, neste ciclo nós temos seres da mesma espécie que são diploides e seres da mesma espécie que são haploides. E isso se chama alternância de gerações, que é a alternância de haploide para diploide e assim vai. Bom, falando sobre a classificação das algas, esse quadro ele resume bem tudo que eu vou falar agora. O filo Chrysophyta, ela é formado pelas crisofícias, que também são chamadas de algas douradas, e as diatomáceas. Elas habitam água doce ou água salgada e abrangem aproximadamente 500 espécies que podem ser uni- ou multicelulares. Elas podem formar colônia. O filo Dinófita, os dinoflagelados, né? Ele abrange, então, os dinoflagelados, que são algas unicelulares dotadas de 2 flagelos. A maior parte dessas algas são de ambiente marinho e poucas são dulcícolas, ou seja, poucas habitam água doce. E elas aqui, as dinoflageladas, são responsáveis pela maré vermelha, quando ocorre a floração excessiva. O filo Euglenophyta, ele é composto por algas unicelulares, autotróficas ou heterotróficas, são chamadas as euglenófitas. Apresentam, então, 2 flagelos, mais de 900 espécies, e ocorrem em ambiente dulcícola e rica em matéria orgânica. Poucas espécies ocorrem em ambiente marinho. O filo Chlorophyta abrange aqui as clorofícias, que são as algas verdes, que é chamado também aqui da alface do mar, nessa foto que a gente pode ver à direita. São encontrados em ambiente terrestre úmido ou aquático. O grupo de algas mais diversificado é o do filo Chlorophyta, com mais de 17 mil espécies, e são basicamente dulcícolas. O filo Phaeophyta compreende aqui as feofícias, que são as algas pardas, como a gente pode ver aqui nessa foto na direita. São abundantes no Brasil, ocorrem em maior parte no ambiente marinho, todas são multicelulares e podem atingir até
60 centímetros, como a alga kelp. O filo Rhodophyta, ela abrange aqui as rodopícias, que são algas vermelhas, e como a gente pode ver aqui na foto à direita, elas são predominantemente marinhas ou multicelulares, perdão, e a principal diferença desse grupo com as outras algas multicelulares é que estas algas não apresentam células flageladas. Bom, concluindo esse estudo das algas, nós sabemos que as algas são importantes para a vida marinha e a vida terrestre, não apresentam ancestralidade comum bem definida, são bastante importantes economicamente, podem gerar efeitos positivos e negativos na economia, e são base da cadeia alimentar marinha. Lembrando, são base da cadeia alimentar marinha. A cadeia alimentar marinha ela é estabelecida pelos fitoplânctons. Esses fitoplânctons, eles são comidos pelos zooplânctons, que são comidos pelos peixes menores, são comidos pelos peixes maiores, e por aí vai. Bom, falando um pouquinho sobre atualidades em relação às algas, né? Em relação à ficologia. No site da USP, que é a Universidade de São Paulo, mostra aqui uma nota, né? Uma notícia publicada em 18 de dezembro de 2012, falando sobre o aquecimento global das algas para os oceanos e para todos nós. Essa é a chamada da USP. Aqui ela fala que linha de pesquisa analisa como algas marinhas macroscópicas respondem a diferentes condições ambientais. E aqui a gente percebe o que ele vai falar. Mudanças nos oceanos. Baseado nas previsões científicas de que ocorrerá um aumento de temperatura nos oceanos de até 4 graus Celsius e uma redução do pH em até 0,6 unidades. Bom, isso aqui que ele vai falar é muito importante porque, com o aumento de temperatura e redução do pH, inviabiliza a existência de algumas espécies de algas e, na verdade, reduz a pó, digamos assim, os corais, que são o berço da vida aquática. E isso é muito importante porque é relativo ao aquecimento global. Quanto mais aquecimento global nós produzimos, mais ele reflete nos oceanos, que reflete em nós. Aqui ele vai falar sobre a ação humana, né? Importantíssimo saber sobre o IPCC, que é o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas. Eu vou deixar isso daqui com vocês para lerem. E é isso. Eu agradeço muito a todos que assistiram até aqui. Eu vou enviar esse TC de biologia lá no Drive do ENA. Eu fico aberto aqui a algumas dúvidas que vocês possam ter. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.